A festa de São Benedito foi celebrada na capela que leva seu nome. Momento de meditação e reflexão sobre a vida deste santo, que foi exemplo de luta contra o preconceito, e um evangelizador que, em sua simplicidade, mostrou muita sabedoria. Nós, da comunidade católica, e de uma maneira geral em todo o mundo, temos essa devoção a São Benedito, que é um santo muito especial da Igreja Católica, africano. Ele veio de uma origem humilde, e isso é interessante perceber que Deus ele não olha para a raça, para a etnia, para a cor. É um santo negro, e São Benedito ele sofreu na vida dele muito preconceito. Toda a vida dele ele sofreu rejeição e preconceito pelo fato de ter essa cor, de ser africano. E, no entanto, ele superou tudo isso. Deus deu a força para ele de superar todas as rejeições, todos os preconceitos. Ele nunca perdeu a alegria nem a simpatia. O jeito dele ser testemunhava para as pessoas a presença de Deus. E por isso mesmo ele se tornou uma pessoa extraordinária dentro da ordem franciscana, dos franciscanos. E o chamado de Deus para ele dentro dessa ordem foi servir com humildade, na simplicidade. As pessoas começaram a descobrir os talentos que ele tinha, os dons que ele tinha. Ele era um excelente orientador espiritual, apesar de ser uma pessoa iletrada, analfabeta. Veja bem como é que Deus trabalha nas pessoas, porque Deus pode fazer essas coisas. Uma pessoa simples, analfabeta, ele não chegou a ser um sacerdote, mas chegou a ser um grande orientador espiritual das pessoas. As pessoas descobriram a sabedoria que ele tinha dada por Deus, sem contar os dons de milagre que ele tinha, porque ele tinha o dom da cura. E por isso mesmo as pessoas se apinhavam em grande quantidade para procurá-lo, e ele tentando se esconder, porque ele não queria tanta evidência, começava a atrapalhar um pouco a caminhada dele dentro da congregação, e as pessoas querendo mais e mais a presença dele. Mas foi uma pessoa extraordinária, a maneira como ele evangelizava as pessoas na simplicidade dele, pela vida dele, que é o principal. E nós celebramos esses dias falando sobre a vida desse homem, desse santo africano, e a maneira como ele mostrou para nós o que é seguir Jesus Cristo. Tem dificuldades, tem desafios, às vezes tem perseguições, tem incompreensões. Todas as incompreensões que ele sofreu na vida dele realmente demonstrou que ele era um homem de uma serenidade, um caráter, não se deixou abalar pelas dificuldades. E foi até o fim da vida dele uma pessoa extremamente acessível, bondosa e caridosa com as pessoas. Isso demonstra para nós o que é evangelização, porque a evangelização tem que falar pela vida. Não adianta a gente fazer belos discursos, palavras bonitas, e esquecer que a nossa vida hoje cristã precisa falar para esse mundo, porque o nosso mundo está meio desencaminhado do Evangelho, está meio afastado, está meio frio, meio materializado, mas São Benedito chama a conversão. Então, se nós tivermos essa simplicidade que ele teve, esse amor ao Evangelho, a Jesus Cristo, nós vamos chamar as pessoas. O que atrai é o testemunho, a beleza do Evangelho vivido na vida de cada um. Por isso a gente honrou ele nesses dias, fizemos o tríduo, foram 3 dias, e hoje essa festividade aqui na Capela São Benedito, e graças a Deus deu tudo bem, e a gente parabeniza todos que vieram participar, a comunidade que organizou essa celebração, e estamos muito contentes com tudo isso. A vida dos santos é uma forma da gente evangelizar hoje as pessoas, porque nós precisamos de exemplos, nós precisamos de testemunhas. A gente olha para o mundo, a gente olha até para o nosso país, a gente não vê referenciais, a gente não vê testemunhas, E quando a gente olha para a vida dessas pessoas que serviram Jesus Cristo em condições extremas e tão difíceis, a gente vê testemunhas. Então isso é importante apresentar a vida dessas pessoas, desses santos, para os jovens, para a nossa geração que está carente de referências, de testemunhas, que precisa de heróis, vamos dizer assim. O santo é um herói. E a gente precisa desses referenciais. Um pai que vive bem o Evangelho na sua casa, na sua família, é um herói também, sem dúvida. Ele está ali testemunhando com sacrifício, com força e com coragem a sua fé, ensinando o caminho cristão para os seus filhos. E dentro da igreja a gente encontra esses homens de Deus que são verdadeiros heróis na fé, e ensinam para nós que não é impossível a gente seguir os passos de Jesus Cristo, como eles no tempo deles, em muita dificuldade, com muitos desafios, viveram o Evangelho. Então nós podemos viver. Por isso a gente olha para eles como inspiração para a nossa vida, que é o que eu penso que o mundo precisa hoje. O mundo precisa de inspiração, e nada melhor do que os santos do nosso tempo, como São Benedito. O exemplo arrasta, as palavras podem até comover. A gente pode fazer discursos bonitos, pregações bonitas, etc. e tal, tá bem.
mas são os exemplos que vão ficar, não é? O resto, as palavras o vento carrega, né? Mas os exemplos, eles criam fundamento, eles criam base na nossa vida. Os exemplos, eles inspiram a nossa caminhada e dão força e coragem para nós. Por isso a gente não pode abrir mão de celebrar, sabe? Um São Benedito, um Santo Antônio, sabe? Um São Pedro, um São Paulo. A gente tem grandes testemunhas e a gente precisa valorizar essas celebrações dos nossos santos, das nossas santas de Deus, porque sem dúvida nenhuma são elas que inspiram o nosso povo a caminhar, né, nesse trilho de Jesus Cristo, nesse caminho de Jesus. Foi um fechamento muito bom, muito bonito, a comunidade veio, participou, presenciou, refletimos sobre os santos, sobre a vida dele, as dificuldades e a caminhada dele, e é isso que fala para a realidade concreta, porque a gente vive no meio do desafio enorme também. Viver o Evangelho nesses tempos difíceis de relativismo, de materialismo, de falta de moral, de ética, né, de falta de consciência, e o nosso país está assim numa reviravolta danada, não é? A gente pede, né, nessas celebrações do santo para que Deus ilumine a nossa caminhada e dê coragem ao nosso povo, porque quem pode mudar esse mundo, quem pode mudar esse país, antes de tudo Jesus Cristo. Mas depois, nosso povo, né, com a força, a coragem que Jesus dá para cada um, pode também mudar os rumos dessa nação, desse país e até do mundo todo, né? Porque Jesus Cristo deu uma ordem para os seus discípulos: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E é nisso que a gente acredita.